Então vamos ilustrar agora o processo de testes com um tipo específico de teste, são chamados testes de aceitação. E o que basicamente são esses testes de aceitação? São testes que primeiro focam em testar, em exercitar o sistema como um todo, não só uma parte do sistema, ele exercita o sistema como um todo. E principalmente esses testes de aceitação, existe um acordo entre stakeholders e a equipe de desenvolvimento e a empresa de desenvolvimento, que assume que esses testes de aceitação, se eles passam, se eles são bem sucedidos numa determinada versão do sistema, o stakeholder aceita aquela versão do sistema como uma entrega, como um cumprimento do contrato que foi acordado entre as partes. E um sistema especificado pelos requisitos pode ser visto, como uma máquina de estados, certo? Onde a gente tem vários estados e transições entre eles. Então aí a gente vê na figura um estado inicial do sistema e várias possíveis operações. Em particular, aí eu não estou ilustrando todas as possíveis alterações, senão a máquina ficaria extremamente complexa. Mas eu estou ilustrando duas operações, como adicionar 2 alunos. Então, uma operação é de Mariana, outra operação é de Pedro. Na medida que eu adiciono essa aluna Mariana ao sistema, eu vou para um estado, que aí está chamado na figura de M, e a partir desse estado eu posso realizar novas ações, como adicionar Pedro, que a gente vê indo para um outro estado, onde eu já tenho agora 2 alunos armazenados no sistema. Ou ao mesmo tempo, nesse estado M, eu posso, por exemplo, tentar remover o aluno Pedro, e como ele não existe, eu vou para um novo estado onde eu tenho uma mensagem de erro de remoção, já que eu não posso remover um aluno que não existe. Naquele estado de remoção, se eu movimento, por exemplo, o mouse, então eu já volto para o estado original, onde eu só tenho a aluna Mariana, e eu posso agora tomar outras ações. Então isso, de certa forma, ilustra os vários possíveis caminhos que um usuário pode percorrer quando ele está usando um determinado sistema. Isso é o que a gente entende como se fosse a especificação do sistema, aí como um todo, mas a gente pode ver isso também, usar o mesmo mecanismo para especificar uma classe, o comportamento de uma classe, de um módulo, etc. Tá? Então, um teste nesse contexto, onde o comportamento completo do sistema é especificado por essa máquina de estados, um teste aí é um possível caminho nessa máquina de estados. É a gente verificar que realmente cada um desses possíveis caminhos aí, ele é possível. Então, um teste ele quer verificar se o sistema realmente é capaz de realizar aqueles caminhos que são esperados pelos stakeholders. Então, aí o teste, normalmente aí a gente vai ver, também é um caminho de tamanho 1 nesse grafo, onde a gente percorre uma determinada mudança de estado. A gente está num estado especificado, por exemplo, por um given, se a gente estiver usando cenários no estilo Cucumber, como a gente já viu na parte de requisitos, uma ação que é especificada pelo when e um resultado esperado, que é quem caracteriza o novo estado após a realização da ação, certo? Então, essa ideia de teste de aceitação que a gente está adotando, a gente vai assumir essa conexão direta entre os requisitos, no caso aí os cenários e os testes. Então a gente assume que o sistema foi especificado por um conjunto de cenários e cada cenário desse representa um caminho naquele grafo que a gente viu na máquina de estados, e automaticamente esse cenário ele é um teste. Tá? A gente pode usar ele como sendo um teste. Então, aqui a gente vê um exemplo, percorre um caminho específico, onde a gente estava numa determinada página aí de notas, aí via que tinha nessa página de notas um aluno, uma aluna sem uma determinada nota, numa determinada meta, Então,
quando a gente adiciona o conceito MA nessa meta que estava faltando, no caso aí de escrever testes com qualidade, né, a gente ainda fica na mesma página e agora vê o aluno com esse conceito digitado. Tá? Então, realmente aí a gente está especificando um comportamento que o sistema deve apresentar. Isso fazia parte dos requisitos do sistema, mas como aqui a gente tem essa conexão direta entre os requisitos e os testes, isso também vai ser usado como um teste específico. Em particular, a estrutura desse teste a gente pode ver de acordo com, ela é inferida de acordo com as palavras-chave usadas na especificação do teste, né? Então, o given e o when, que sucede o given, ele especifica o que a gente chama setup do teste, ou a entrada do teste. É a preparação do sistema para chegar num determinado estado que a gente quer exercitar. E a gente exercita o comportamento do sistema nesse estado, invocando uma ação, chamada ação do teste, que a gente vê aí como especificada através do when. E após a realização dessa ação, a gente quer verificar os resultados esperados, que nesse caso daí, né, é definido, é especificado pela cláusula then, certo? E pelo end que sucede ao then. Tá? Então, todo o teste daí que vai ter essa estrutura, né? A entrada, o setup que leva o sistema para um determinado estado, a ação que exercita, realiza uma ação naquele estado, e isso leva a um novo estado que deve obedecer às restrições especificadas pelos expected results, né? E no contexto aqui que a gente está ilustrando, a gente não só tem uma única especificação de um único cenário, né? A gente, para uma determinada feature, tá? A gente tem vários cenários desse daí. Então, aqui nessa figura a gente está ilustrando a especificação de uma feature que contém aí parcialmente, apenas por uma questão de tamanho, contém 2 cenários, né? A gente vê o cenário de cima, managers can change a user's email address, e o cenário de baixo, que é managers can change a user's password, certo? Então são 2 cenários diferentes. O todo a gente chama de uma suíte de testes, que é basicamente um conjunto, um agrupamento de testes, né? E nesse caso daí a gente tem 2 cenários e 3 testes, porque o primeiro cenário, logo após a especificação dele, a gente vê que a gente quer exercitar ele com valores diferentes. Então, lá no meio do cenário, em verde, aparece change the email, né, que é um template, é como se fosse uma variável a ser preenchida, né? E embaixo na tabela a gente vê que change the email pode assumir 2 valores específicos. Do mesmo jeito, a gente está dizendo aí que username pode assumir 2 valores específicos na mesma tabela, né? A gente está sugerindo isso também. Tá? Então, isso faz com que na hora de executar essa suíte de testes, a gente execute um teste relativo ao cenário de baixo, né? E 2 testes relativos ao primeiro cenário. O primeiro teste, a gente vai executar o passo a passo do cenário com os valores student para username e change the email sendo teste 1, mail, blá blá blá, certo? E o segundo teste vai ser com o username com o valor teacher e o change the email com o teste 2 e assim por diante.